Queria que você abrisse comigo em Romanos, carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16. Para a gente, hoje, a palavra de Deus para nós, hoje, além dela ser revelada, ela é expositiva. Nós vamos aprender hoje com a palavra. Nós vamos fazer bem devagar, para que todas as pessoas possam ter um entendimento. Não é verdade? Pai Santo, Pai querido, esta é a Tua palavra. Nós nos alegramos porque a Santa Palavra traz para nós o consolo, traz para nós vida nova, renovo no nosso espírito. Que nós estejamos hoje aqui nesse momento, prontos para Te ouvir, Pai, e Te obedecer, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Eu ontem estava meditando nessa palavra e Deus me deu essa palavra, encheu meu coração. O apóstolo Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho. Primeira coisa que nós cristãos temos que ter no nosso coração é a intrepidez para pregar o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Sabe, nós temos que ter o Evangelho cravado no nosso coração, porque a palavra de Deus diz que Deus trocou o nosso coração. No livro de Jeremias, a palavra de Deus diz que Deus, o quê? Nós tínhamos, lá em 17:9, fala que nós tínhamos um coração demasiadamente, o quê? Corrupto e longe de Deus. E em Jeremias 18, a palavra diz que Deus falou para Jeremias: desce lá, desce na casa do oleiro. Ali houve uma transformação, quando ele viu o oleiro trabalhando com barro. Paulo tinha isso em mente quando o Espírito Santo o colocou, essas palavras: pois não me envergonho do Evangelho. Mas não é só simplesmente não se envergonhar, é saber o porquê. Olha o porquê. É poder de Deus, poder que gera vida, poder que traz a cura, poder que revela o Deus Altíssimo, poder que nos dá vitória sobre o mal, poder que vence a morte, como está escrito lá em João 11:25, quando Jesus disse o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Olha, é poder para isso, é poder para libertar e para sarar e para curar, é poder para poder nós irmos e os sinais nos acompanhar, é poder para te livrar da morte, porque Jesus Cristo foi lá e resgatou, tomou a chave da morte. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu não me envergonho do Evangelho, eu quero te dizer que eu também não me envergonho do Evangelho, porque há muitos anos eu fui salvo por causa do Evangelho, e isso tem que estar no meu coração, no seu coração. O Evangelho é boas novas. Hoje, se você liga seu rádio, sua televisão, se você entra na internet, você vai ver notícias ruins. Na época de Jesus era assim também. O mundo não mudou, irmão. A maldade humana e a malignidade e a iniquidade do ser humano é o mesmo dos anos passados, mas de repente, lá em João 1:29 fala que o Cordeiro, João viu Jesus aproximar e ele disse o quê? Eis o quê? O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ou seja, irmão, as boas novas chegaram até nós, as boas notícias. Mas sabe o que tem acontecido hoje, na geração de hoje? Nós não estamos se importando com essas boas notícias. Nós temos que mostrar para o mundo essas boas notícias. E essas boas notícias, irmão, não existe boa notícia fora de Jesus. Não existe. Não existe uma boa notícia fora de Jesus. Então, quando Deus me falou isso, tocou meu coração. Por quê? O Evangelho é poder. E ninguém pode ir contra esse poder, porque esse poder é tão poderoso que no Salmo 24,
A palavra de Deus diz assim: ó, levantai-vos, ó portais eternos. Quando Jesus estava retornando para a casa do Pai, a palavra do Senhor diz que os anjos, portais, são delegações de anjos poderosos, que começaram a cantar e a dizer: ó, levantai-vos, ó portais eternos. Para quê? Para que entrem o Rei da Glória. Mas quem que é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, que transforma vidas. Não posso mudar a sua vida, meu irmão. Não sou eu que vou fazer você uma nova criatura. Como está em João 3, a palavra de Deus diz que Jesus encontrou, Nicodemos foi encontrar com Jesus de noite, e ali Jesus disse que era necessário ele nascer de novo. Mas para nascer de novo, olha o que o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Olha, irmão, precisa crer. O poder não vai funcionar se você não crer. Olha, você pode vir para a igreja, você pode ser batizado, mas se houver uma duvidazinha em relação ao Evangelho, querido, não adiantou, você tomou apenas um banho. Compreendeu o que a palavra está dizendo? Então, o Evangelho é poder, mas esse poder vem do trono. Não é do pastor, do bispo, do arcebispo, do missionário. O poder vem do trono. Vem do trono de Deus. Esse poder para salvar. O que significa isso, irmão? Eu queria que você colocasse ali Isaías 61, 11. Poder para salvar, curar, libertar, proteger. Sabe, no Salmo 61, no Salmo 91, a proteção, quando a gente tem esse poder de Deus sobre a nossa vida, a palavra diz que nós estamos escondidos no Senhor, debaixo das suas asas. Em Isaías 54, 17, a palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada virá contra ti, tem poder contra ti, porque o quê? Nós lemos aqui que, olha, o Evangelho é poder para te proteger, e o Evangelho é a palavra. Em João 1 diz que a palavra é Cristo. E olha o que diz aí: o Espírito do Senhor está sobre mim. Está sobre quem? Sobre Cristo, sobre o Senhor Jesus. Olha aí, a palavra diz assim: porque o Senhor, olha lá, porque o Senhor me ungiu para pregar o quê? As boas novas do Evangelho aos quebrantados. Ou seja, irmãos, o que é o Evangelho? Olha, o Evangelho, quando você está aqui, irmão, olha, lá na sua casa, e esse Evangelho, ele está fechado, ele é apenas palavras escritas. Mas quando você chama ele existência, quando você começa a ler e começa a orar em cima daquilo que está escrito aqui, sabe o que acontece? A vida nasce. Impérios são destruídos. Situações são desmanchadas. Por causa de quê? Olha o que está escrito em Romanos 1,16. Não me envergonho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Você que está em casa, você crê? Sabe? Então é poder para salvar, para curar, para libertar e proteger. Lucas capítulo 4, vamos lá, não desmarca aí em Romanos não. Lucas capítulo 4, (18). Isso mesmo, acho que é isso mesmo. Olha aí, Jesus aqui, lembra que nós lemos em Isaías? Lá em Isaías era o quê? Uma profecia. Presta atenção. Lá em Isaías era uma profecia. Aqui em Lucas é o quê? O cumprimento. Já cumpriu. Presta bem atenção. Cumpriu. Deus trabalha lá atrás, na profecia, cumpre em Jesus e cumpre em nós. Olha o que está escrito aí, olha, diz assim, Jesus lendo, ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para, o quê? Evangelizar. O poder de Deus está no Evangelho, para quê? Evangelizar todo aquele que crê. Olha aí, vamos mais. Os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos,
os que são escravos em Satanás, nos vícios, nas prostituições, em tudo que Satanás escraviza as pessoas, porque lá a palavra de Deus diz que as obras da carne escravizam o ser humano. Então Jesus está falando aqui, olha, o poder do evangelho que está em mim e que está sobre a igreja, traz o quê? Libertação e cura. Aí ele fala aqui que, olha, vai dar vista aos cegos. Irmão, os sinais seguem aqueles que têm e que creem o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação. Compreende o que Deus está falando? Então, o que nós aprendemos aqui? Cristo é o centro do evangelho. Sabe? Tudo começa em Cristo. Colossenses capítulo 1. Põe aí, Cida. Colossenses. Vai lá. Colossenses capítulo 1. Fechou? Colossenses. Clica 2 vezes em cima de Colossenses. Irmãos, é porque a Cida está aqui. Hoje a irmã que faz. Ajuda ela ali, Ederson. Espera aí, irmão. Colossenses, capítulo 1. Amém? Amém? Olha lá, capítulo 1, verso 16 e 17. É bom que a gente está aprendendo, né? Então, olha o que nós aprendemos aí. Cristo tem que ser o centro do evangelho. Eu quero dizer para vocês, se aparecer outra pessoa querendo ser o centro do evangelho, um cantor, não é verdade? Um pastor, um anjo, o apóstolo Paulo fala que o anjo pode aparecer. Olha, qualquer coisa que não seja Cristo o centro, é maldito. Não é verdade? Então olha o que diz aí, no 16, diz aí, olha, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra. Quem que é o centro? Quem é ele ali? Não é? As visíveis, as invisíveis, seja o trono, seja soberanias, quer principados, né? Ou potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então o centro é quem? Jesus. Quero te dizer que na cruz Jesus era o centro. Onde Jesus estava? De um lado tinha um ladrão, presta atenção. De um lado tinha uma pessoa que precisava de arrependimento, e do outro lado tinha outra pessoa que precisava de arrependimento. Qual a diferença? Jesus estava onde? No meio, querido. Cristo é o centro. A palavra diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Ele se manifestou para a glória dele, se mostrou. Então aqui, olha, a palavra diz que ele é antes de todas as coisas e tudo está nas mãos dele. Então, o que nós aprendemos? Nós temos que aprender que o evangelho é poder de Deus para salvar, curar e libertar. Amém? Tudo começa em Cristo e termina em Cristo. Amém? Não tem outra solução. O evangelho, meu irmão, não são regras religiosas. Cheguei para a igreja hoje. Fui recebido na igreja. Presta bem atenção. Aí a igreja costuma ter regras religiosas. Lembra dos fariseus? Cantamos uma música aqui, que está em João 8, que é a mulher adúltera. O que os fariseus fizeram? Queriam o quê? Apedrejar, acusar. Evangelho de Jesus Cristo não tem regras. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma tradição religiosa. O Evangelho de Jesus Cristo é a própria pessoa de Cristo e sua obra. Em 1 João 3:8, sabe? Qual que é a obra de Cristo aqui na terra? É o Evangelho. Quando a gente vem para o Evangelho, eu certa vez eu estava ministrando em uma
uma sala de escola de líderes e tinha uma pessoa que, para o mundo, tinha uma reputação muito ruim. E alguém riu de mim, falou assim, mas você está perdendo tempo com essa pessoa? Falou aquela expressão que o mundo adora, né? Dar nome às pessoas. Como aquele lá em João 8, que colocou ela como mulher adúltera. E Deus me deu essa palavra aí. E essa pessoa foi salva, é curada e liberta. Então, olha o que diz ali. Cida, 3:8. 1 João 3:8. A palavra de Deus diz que o pastor, o presbítero e a igreja, ela não consegue transformar o caído. Mas nós recebemos os caídos. Nós recebemos porque outrora, em Efésios capítulo 2, a palavra de Deus diz que nós éramos caídos. Nós éramos inimigos de Deus. E alguém nos recebeu. E quem nos recebeu foi Cristo. E as pessoas que nos abraçaram, elas também passaram por esse processo. Olha, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Não é esse não que eu quero. Eu quero é aquele que fala, que ele desfaz a todas as obras do diabo. Então, o que a palavra de Deus diz é o seguinte, irmão. Quando a gente vem para Jesus, Jesus veio para quê? Para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo é a escravidão, é destruição. O que nós precisamos é viver aquilo que Deus colocou no nosso coração. Olha o que diz lá, é 3:8, 1 João 3:8, que diz assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, trazendo o quê? As boas novas, o evangelho novo. Aquele evangelho ruim, sabe aquele evangelho ruim que joga pedra? Vocês viram querendo jogar pedra? Aquele evangelho ruim que te coloca para baixo, aboliu. Cristo falou, isso não serve para o meu reino. E o que ele fez? Ele veio para desfazer as obras do diabo. Você crê? Você crê que o evangelho de Deus é poder de Deus para salvar todas as pessoas que você tem falado da palavra de Deus? Você é apenas o anunciador das boas novas, mas o Espírito que habita em você, que vai transformar a vida das pessoas. Então, meu irmão, o evangelho começa em Cristo, termina em Cristo. Cristo é a revelação máxima de Deus. Um evangelho precisa da revelação máxima de Deus. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso 15, vai falar que Ele é o resplendor da glória, Ele é a demonstração, Ele se manifestou, Ele mostrou aos homens o Deus que não podia ser visto. Compreende? Ele fala ali, olha, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quero dizer para você que, olha, criação ali está falando de homens sem Deus. Em João 3,16, o Evangelho nos mostra o quê? O início do Evangelho, que diz o quê? Que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para morrer por nós. Mas aqui, olha, aqui já é diferente, olha o que está escrito ali. Esta é a imagem do Deus invisível, sabe, palpável, andou sobre a terra. Em João 1,14 fala que ele andou sobre a terra. Ele era um homem, ele sentiu fome, ele sentiu sede, mas ele trouxe algo sobrenatural chamado Evangelho. E agora ele é o primeiro, sabe por quê? Entre muitos, sabe por quê? Porque nós somos chamados de irmãos. Porque ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Você entende, irmão? Então, larga as tradições, as religiões e começa a querer as revelações. Porque ele é o caminho. Em João 14, o Evangelho é o caminho, porque Jesus é o caminho. Eu não tenho que te ensinar outro caminho, meu irmão. Sabe, a palavra do Senhor diz no Salmo 105, né? 119, verso 105, o que é que diz lá, Cida? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E a palavra é quem? A palavra lá em João 1 diz o quê? No princípio era o verbo era a palavra.
E o verbo se manifestou, a luz se manifestou no Evangelho, irmão. Sabe o que vai te transformar? Não é o pastor Cal, o que vai te transformar é esse Evangelho. Glória a Deus, irmão. Sabe, eu quero te dizer que Jesus, sem Jesus não há Evangelho. Foge desses lugares que te prometem coisas sem Jesus, sem cruz. Pode fugir. Porque só encontramos o Evangelho quando nós temos a fé em Cristo. Você não vai achar, irmão. Você não vai achar o Evangelho em objetos. Você não vai em lugares, em coisas, não. O Evangelho se chama Jesus Cristo. O Evangelho é o Rei da Glória, sabe? O Evangelho é cruz, o Evangelho é a paz, o Evangelho é integral, transforma todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque está escrito em 1 Tessalonicenses o quê? 5:23. O Evangelho vai lá e divide o quê? Juntas e medulas. Sabe o que ele está dizendo? Se nós deixarmos, o Evangelho vai entrar dentro da nossa vida, irmão. Põe lá assim, 1 Tessalonicenses 5:23, é integral. Quando o Evangelho entra na minha vida e na sua vida, ele transforma você de dentro para fora. Ele te limpa, ele te sara. De repente você é completamente diferente, completamente diferente. Olha o que diz aí, o mesmo Deus de paz está no Evangelho. Santifique em tudo, todos os lugares da sua vida, seu espírito, alma e corpo. Santifica, por quê? Porque o Evangelho purifica. E o vosso espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis. Na o quê? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristão, ele tem que andar alegre. Cristão tem que saber a quem ele serve. Cristão foge do pecado. Cristão ama. Cristão cura. Cristão leva a libertação. Sabe por quê? Porque ele é o próprio Evangelho. Você entendeu o que Deus está falando para mim e para você? Olha, o Evangelho é pleno e traz provisão para a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Essa é a verdade. Ainda que a gente esteja passando por momentos difíceis, ele entra na nossa alma e sara, ele cura o nosso espírito, sabe? Há uma transformação, sabe por quê? O novo nascimento começa no espírito, na transformação da nossa mente. Em Romanos 12:2, a palavra fala sobre isso, irmão. Agora que nós temos que ser transformados na renovação da nossa mente com a palavra, que vai trazer libertação, irmão. Olha o que diz aí, não vos conformeis com este século. Aí ele está dizendo assim, olha, se você tem o Evangelho, não é para você ir lá para fora brigar, sabe? Não, ele está falando para você mesmo, não se conforme, não faça parte daquelas coisas que você fazia antes. Não se conforme, seja transformado pela renovação da sua mente. Ele está dizendo isso, não é para eu ir lá fora e brigar com as pessoas, com o sistema que está lá fora, não, eu mesmo tenho que esmurrar o meu corpo e trazer para a minha vida a renovação da minha mente através da palavra. Você entende? Então, por isso que o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Você entende o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, irmão? Sabe, isso traz uma transformação no nosso interior. Sabe, quando as pessoas olham para você, sabe, quando eu, por exemplo, no meu caso, há algum tempo eu estava muito volumoso, vamos dizer assim, e adoeci uma doença chamada diabetes, e tive que emagrecer muito. Quando as pessoas passaram um tempo e começaram a encontrar comigo, eu estava no corpo que eu estou hoje. As pessoas, elas ficaram assustadas, perguntando por quê. Minha vida espiritual tem que ser assim, irmão. Minha vida espiritual tem que impactar as pessoas. Compreende? Você tem que ser diferente, tem que mudar. Amém? O Evangelho traz ressurreição para o corpo. 1 Coríntios capítulo 15, 51,
Sabe, quando a gente conhece, a gente tem esperança da glória, a gente sabe que Jesus vai voltar, a gente sabe que o nosso corpo é mortal, mas nós sabemos que a semente pecaminosa que estava em nós morreu ali quando nós receitamos Cristo, e o nosso corpo vai ser o quê? Olha o que diz ali a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, 51. Eis que eu te digo um mistério. Mistério é porque é coisa de Deus, nós não conseguimos entender, mas Ele nos transforma. Olha lá, nem todos nós dormiremos, ou seja, nem todos nós que estamos na igreja vamos passar pela morte, vamos dizer assim, mas seremos o quê? Transformados. Mas como assim, pastor? Transformados segundo Deus, sabe? Passa, minha filha, para a gente ler. No momento, no abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, isso é a volta de Cristo. Se você tem um evangelho, sua inspiração é querer Jesus. Maranata, Jesus. Maranata, Jesus. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Como que eu sei disso? Por causa do evangelho, porque Jesus disse em João 14, eu vou para o Pai, eu vou preparar a morada, mas eu vou vir buscar você. Não fique triste. Então, o que ele está dizendo ali? Olha, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Esse corpo aqui, irmão, não terá doença. Esse corpo aqui não terá deformidade. Sua alma será totalmente santificada e seu espírito será totalmente santificado. Seremos transformados, irmãos. E seremos parecidos com quem? Com Cristo. Seremos iguais a Ele, como Ele é hoje, porque o mistério que é Cristo, que foi revelado aos homens, vai ser manifestado em nós. Por isso que o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Você entende? Basta crer, coloque a fé no seu coração. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, irmão, o Evangelho troca a nossa identidade. Eu era ladrão, mas agora eu conheço Jesus. Eu era pescador, Pedro era pescador. Jesus falou, olha, você vai ser pescador de homens. Mateus era coletor de impostos. E você? Transforma a nossa identidade. E outra coisa, transforma as nossas emoções, porque as nossas emoções já não é a nossa emoção. Vou te citar um exemplo. Quando Jesus estava no Getsemane, e eles chegaram para prender Jesus junto com Judas. E quando Jesus foi beijado por Judas, os guardas vieram para poder prendê-lo. A emoção de Pedro falou mais alto. Cortou a orelha do soldado. Mas eu quero te dizer que Deus troca a nosso caráter e a nossa emoção. No livro de Atos, quando Pedro começou a pregar, 3.000 almas renderam ao Senhor. Ele foi preso, torturado, e quando foi ser crucificado, ele disse, eu não sou digno. Mudou a emoção. Ele já não tinha emoção mais natural, a emoção dele era a emoção espiritual que vem de Cristo. Ele disse, eu não sou digno de ser morto, crucificado como meu Senhor, e foi crucificado de cabeça para baixo. Quero te dizer, meu irmão, que quem passa por essa transformação, ele vive, o viver é ganho, mas o morrer é lucro. Eu quero te dizer que se o vento soprar e mandar ele para a África, ele vai. Quero te dizer que se o vento soprar, mandar para a Amazônia, ele vai. O vento soprar, se o vento soprar onde quiser, ele vai. Sabe por quê? Porque as emoções dele não estão mais nele, é as emoções de Cristo, o viver é Cristo. Então, o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O Evangelho é sobrenatural, tem milagres. Em Atos 8, 6 e 7, nós vemos o que? Milagres e libertação e poder. Põe lá, Atos 8, 6 e 7, milagres e sobrenatural. 8. O Evangelho, ele traz essa graça para que a gente possa entender, irmão. Quantas graças, quantos milagres vocês receberam? Olha o que diz aí, os espíritos imundos de muitas pessoas saíam gritando em voz alta. Olha, quando os apóstolos chegavam, quando os apóstolos começavam a orar e participar, olha o que acontecia. Olha, muitos paralíticos
e coxos foram curados. Sabe por quê? Por causa do Evangelho, por causa do Evangelho, por causa do Evangelho. Compreende, irmão? O Evangelho traz cura, é sobrenatural. O Evangelho nos prepara para a eternidade. O Evangelho você não vai achar em lugar nenhum, em livro nenhum, irmão, nem nenhum livro sobre a face da terra que vai falar sobre a eternidade. Mas lá no livro de Eclesiastes, a palavra do Senhor fala no capítulo 3, que Deus colocou, está aqui no Evangelho, a eternidade no coração do homem. Compreende, irmão? Vale a pena servir ao Senhor. Sabe, o Evangelho não é apenas uma garantia, irmão, de vida após a morte. Eu estou na igreja porque eu quero ter uma garantia de vida após a morte. É muito mais do que isso, irmão. É a vida agora. Sabe por quê? Em Lucas capítulo 17, verso 21, diz assim: o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, o reino de Deus, Paulo, está lá na sua casa. Quando você começa a professar a palavra, o reino de Deus chegou. Aonde você vai, o reino de Deus vai com você. Compreende isso que Deus está falando? O reino de Deus está dentro de você, irmão. É o agora, mas nós vamos chegar na eternidade. É a esperança que nos une ao diário com o eterno. Sabe, irmão, quero te dizer que o Evangelho é força, é poder, mas ele te liga, olha, ele te liga o seu dia a dia com a eternidade. Todos os dias, a palavra do Senhor diz que Deus contou os seus dias. Quando Deus fez isso, irmão, todos os dias, o Evangelho dele te liga à eternidade. Todos os dias, irmãos. Por isso nós podemos dizer: o Senhor é poderoso para fazer. O Evangelho nos garante vitória, porque o Evangelho diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E como eu sei que eu amo a Deus? Jesus disse em João 15: aqueles que o quê? Guardam o meu Evangelho. Olha, quero dizer uma coisa para você. Você sabe quando um cristão de verdade ele ama Jesus? Quando ele guarda o Evangelho. Quando ele vê a pessoa e ele tem sede de falar do amor de Cristo. Ele tem sede de ir além e mostrar para aquela pessoa que o Evangelho é poder de Deus para salvar todos aqueles que amam. É força para salvar. É a esperança diária. Vamos orar? Pai Santo, nós nos colocamos agora. O Evangelho do Senhor é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E a tua palavra também diz que no seu Evangelho, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E também na tua palavra diz que onde eu estiver, o Evangelho estará comigo. Pai Santo, usa a minha língua, Senhor. Usa o meu corpo, o meu espírito e minha alma para pregoar o ano aceitável do Senhor, para trazer vitória sobre a vida das pessoas e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todas as pessoas que eu amo, todas as pessoas que estão à minha volta, Pai Santo e Pai querido, que eles vejam a tua glória, porque assim está escrito no teu Evangelho, que nós somos a carta escrita do Senhor. Que essas pessoas possam ler esse Evangelho em nós, Pai. Que nós tenhamos coragem para ordenar, para libertar e para assegurar, Pai, que essas pessoas entrem no teu reino, Pai. Que nós possamos fazer a diferença, Deus, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu nome, Pai. Quero agora, Senhor, orar. Quero orar pelo seu João, Pai. O Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade dele. Nesse momento, Pai. Que o Senhor vai lá agora, Pai, naquele hospital. Toma toda a família também e opera, Senhor, o milagre da salvação. Porque o Evangelho do Senhor é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Basta ele dizer: eu creio.
Pai, toma essa vida, toma toda essa família, toma também a vida da dona Eva, Pai. Não conheço a dona Eva, só sei que ela, Pai, está enferma, mas eu sei que o Senhor vai lá agora, ali, Pai, naquela UPA ali do Petrolândia. Meu Deus, entra com providência na vida dessa mulher, trazendo cura e libertação, porque precisa, Pai. Em nome de Jesus, toma todos os enfermos, Pai, os que saíram de casa, os que estão internados. O Senhor sabe, Pai, a necessidade. Toma, Senhor, a direção, Pai, em nome de Jesus Cristo. Agora, Deus poderoso, resplandece o seu rosto sobre a tua noiva aqui presente, deste ministério aprisco. Resplandeça a sua glória, e que esse ministério, todas essas pessoas, Pai, possam receber, Senhor, o evangelho que é de graça, porque a tua palavra diz: vinde e comprai de graça. Que nós tenhamos uma semana linda na tua presença, que nós tenhamos, Pai, alegria no viver do Senhor, e que a gente não fique ansioso por nada, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor, Consolador, sempre esteja com eles, Pai, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana de vitória, querido, para a glória do teu nome. Amém? Deus abençoe você. Amém. Quarta-feira, nossa célula é aqui na igreja. Amém? Deus abençoe você. Às 20 horas.